E aí galera, tudo bem? A gente vai aqui continuar falando de osciladores lineares e hoje a gente vai discutir um oscilador muito interessante que é o oscilador por phase shift ou oscilador por deslocamento de fase, né? Esse circuito é interessante porque ele pode ser implementado de N maneiras, né? Isso aqui é só um exemplo que está aqui no slide e a gente vai passar por algumas possibilidades de implementação ao longo desse vídeo, né? Então qual que é a ideia do oscilador por deslocamento de fase? Eu tenho uma malha RC composta por três conjuntos RC, né? Então é uma malha de terceira ordem, né? E eu tenho um amplificador com ganho negativo fechando essa malha, né? No final das contas é um circuito com realimentação negativa, mas se a gente tratar o ganho do nosso amplificador como um ganho que tenha valor negativo, a gente pode usar o conceito que a gente discutiu aulas atrás de realimentação positiva, beleza? Então no final das contas, como que ele vai funcionar? Essa malha aqui, essa malha de alimentação beta de terceira ordem, é uma malha que vai ter um comportamento de fase que vai variar entre 0 graus e 270 graus. 270 graus é o máximo de deslocamento de fase que um circuito de terceira ordem pode entregar. Como eu sei que para este circuito oscilar eu tenho que ter o meu ganho de malha LJ ômega, né, em uma determinada frequência igual a 1, eu preciso que o meu circuito possa me entregar uma fase zero, né? Ou seja, eu quero um ganho de malha com fase zero. Como o meu amplificador aqui tem um ganho negativo, o que significa um módulo, né, A igual a K e uma fase A igual a 180 graus, né, para eu ter fase zero, eu preciso que a minha malha de alimentação me entregue uma fase de 180 graus, que aí eu vou ter 360 graus, que é fechar o ciclo, né? Correto? Ou seja, o meu circuito ter uma fase de 360 graus é a mesma coisa dele ter uma fase zero, né? Basicamente isso. Então é isso. Como eu tenho uma malha agora de RC que pode ter um deslocamento de 0 a 270, vai existir algum ponto onde ela passa pelo ponto de 180 graus, criando uma condição onde eu possa ter o meu circuito oscilando e atendendo o critério de Barkhausen. Beleza? Agora, a análise desse circuito não necessariamente é simples. Por quê? Porque se eu usar aquele conceito de eu abrir a minha malha aqui, né, aqui é meu ganho A, eu tenho que calcular qual que é o ganho de realimentação, ou seja, aplicar aqui um sinal de teste, medir aqui uma tensão Vx, vamos chamar assim, e por fim encontrar a minha tensão VR, que vai me permitir calcular o ganho de malha, né? Só que calcular esse ganho aqui, beta, que é igual a Vx sobre Vt, é um pouco chato, não é difícil, mas é um pouco chato, porque eu tenho que fazer uma análise de um circuito de 3 nós, né? Então o que eu tenho que fazer? Uma sugestão para vocês, né? Eu estou aplicando aqui minha tensão Vt, eu vou medir a tensão nesse ponto A, no ponto B e no ponto Vx aqui, onde é realmente onde me interessa, né? E vou fazer uma equação, né? O que eu tenho? Eu tenho, no final das contas, uma corrente entrando aqui, uma corrente 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 aqui, e eu vou assumir, por exemplo, que a corrente de entrada do amplificador aqui é zero, né? Se não for, eu depois tenho que olhar. Agora, como é que eu equaciono esse circuito? Eu tenho que, pelo método dos nós, né, Vt menos Va, que é aquela corrente ali, dividido pela impedância, que é 1 sobre Sc, tem que ser igual a Va sobre R, que é a corrente que desce no resistor aqui, mais Va menos Vb, dividido pela impedância, que é 1 sobre Sc de novo, né? Essa é a minha primeira equação. Depois eu vou ter uma segunda equação, que é Va menos Vb sobre 1 sobre Sc. Isso tem que ser igual a Vb sobre R, que é essa corrente aqui, mais Vb menos Vx sobre 1 sobre Sc, que é a corrente aqui, né? Essa é uma segunda equação. E por fim eu tenho o quê? Que uma terceira equação, que Vb menos Vx sobre 1 sobre Sc é igual a Vx sobre R. Então percebam que eu vou levantar três equações, né, uma equação para cada um dos nós que me interessa. O nó Vx, na verdade, não é necessariamente um nó que a gente levantaria numa solução de circuitos elétricos, porque ele só tem duas correntes envolvidas. Mas como eu quero explicitar o valor de Vx, eu posso equacioná-lo, né? Então eu tenho três equações aqui, eu vou resolver esse sistema e aí efetivamente eu vou encontrar o valor de beta e depois o valor de A beta, beleza?
Então é um processo que demora um pouquinho, né? Eu não vou fazer isso no vídeo, mas eu vou deixar lá uma nota de aula para vocês no Moodle, para quem é aluno do UFMG, e na descrição do vídeo eu vou deixar um link para essa nota de aula, onde vocês vão poder acompanhar o passo a passo dessa dedução, beleza? Bom, se eu fizer isso para esse exemplo, eu vou encontrar exatamente essa equação, onde isso aqui é meu ganho beta, né? E aí vai projetar a oscilação desse circuito, eu vou pegar essa equação, substituir S por J ômega, encontrar o ponto onde a fase desse sistema é 0 e o módulo é 1, né? E aí eu vou ter a condição de Barkhausen de oscilação, beleza? Por que eu falei que esse circuito aqui é interessante? Porque eu posso implementar ele de N maneiras. Olha esse outro exemplo aqui. Neste exemplo eu já coloquei aqui um limitador não linear, né? Mas vocês vão ver que o meu circuito é um pouco diferente. Por quê? Porque apesar da malha de alimentação parecer ser igual àquela do exemplo anterior, né, ela tem algumas diferenças, né? Principalmente o quê? O meu circuito aqui amplificador, ele não é um circuito de ganho menos K sozinho, né? Ele é um pouquinho diferente. Então significa que para este circuito eu não poderia simplesmente pegar aquela equação que eu deduzi e jogar aqui. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria analisar o circuito de novo, né? E esse que é talvez um pouco do desafio do oscilador por deslocamento de fase, é que para cada forma que eu for implementar esse circuito, eu tenho que levantar uma nova análise, levantar um novo equacionamento para projetar. Então, aqui, como é que eu faria? A ideia é exatamente a mesma, né? Eu olharia para o meu circuito, ignorando o limitador não linear no primeiro momento, né? Eu abriria a minha malha em algum ponto, por exemplo aqui, aplicaria aqui uma tensão de teste, VT, né? E mediria o meu ganho de malha, tentando calcular qual que é a tensão de saída desse amplificador, que seria o meu VR, beleza? Agora, o que acontece? Percebam o seguinte, esse circuito aqui, se a gente ignorar o limitador não linear, ele é um circuito inversor tradicional. A realimentação do amplificador é essa aqui que eu vou destacar agora, né? Então percebam que é uma realimentação negativa desse amplificador, o que faz com que eu tenha o que a gente chama de curto-circuito virtual, ou seja, as duas entradas do meu amplificador vão ter o mesmo valor, ou seja, aqui seria 1 terra. E aí eu preciso o quê? Eu preciso calcular qual que é essa tensão Vx para fazer a minha análise. E aí meu circuito de realimentação, meu circuito beta, ele se tornaria o quê? Isso aqui. Então eu precisaria calcular uma tensão V1 e uma tensão Vx. Né? De novo, o equacionamento a gente poderia fazer pelo método dos nós, né? Ou seja, Vt menos V1 sobre 1 sobre Sc tem que ser igual a V1 sobre R mais V1 menos Vx sobre 1 sobre Sc, que seria a minha primeira equação. Minha segunda equação seria V1 menos Vx sobre 1 sobre Sc tem que ser igual a Vx sobre R mais Vx sobre 1 sobre Sc. Beleza? Eu teria agora duas equações, é um pouco mais simples, né, para a gente resolver. E a partir disso aqui eu encontraria o valor de Vx. Joia? Uma expressão para Vx, melhor dizendo. O que eu faria a partir daí? A partir daí eu tenho que calcular o ganho do meu amplificador. Mas percebam que o meu amplificador, né, ele recebe como tensão de entrada Vx, né, e ele tem que produzir uma saída VR. Beleza? E como é que ele está configurado? Se eu fosse isolar ele, eu teria o quê? Vx, um capacitor na entrada, uma resistência de realimentação RF, que vai ser a soma desses dois resistores que estão aqui em cima. Né? Tá, qual que é o ganho desse circuito aqui? Eu poderia pensar que ele é um inversor e pensar do ponto de vista de impedância. Então a gente sabe que o ganho de um amplificador inversor é menos RF dividido pela impedância de série de entrada. Então vou fazer a mesma coisa. O ganho aqui, ou seja, VR sobre Vx, ela vai ser menos RF dividido pela impedância de entrada. Só que a impedância de entrada é um capacitor. Então é 1 sobre Sc. Beleza? E se eu multiplicar agora isso com o resultado desse equacionamento, desse sistema de equações, eu vou encontrar exatamente o meu ganho a beta. Beleza? De novo, eu não vou fazer passo a passo aqui a simplificação deste sistema, porque vai demorar demais. Né? Posso deixar isso também para vocês numa nota de aula depois. E o que eu vou encontrar como resultado é isso aqui. Beleza? Se vocês compararem com o slide anterior, aqui, vocês vão ver que as equações
são diferentes, beleza? Como eu comentei, dependendo da implementação do deslocamento de fase, vocês podem ter equações do ganho de malha diferentes, beleza? Mas uma vez feito isso, é simples. Agora eu posso efetivamente substituir S por J ômega, eu vou ter essa expressão aqui, beleza? É interessante chamar a atenção de uma coisa. Percebam que eu tenho um S, né, um termo dependendo de S aqui no numerador do meu ganho de malha. Quando eu substituo o S por J ômega, esse cara aqui vai virar o quê? J ômega elevado ao cubo, que vai ser igual a menos J ômega 3. Beleza? Por quê? Se a gente for lembrar, né, o J é igual a raiz de menos 1. Quando eu levo isso aqui ao cubo, eu vou ter basicamente J ao quadrado vezes J, e esse cara vai dar menos 1. Tá? Eu sei que muita gente acha isso estúpido, mas é bom chamar a atenção. E esse menos aqui, ele cancela com o ganho negativo do meu amplificador inversor. E aí eu tenho um ganho de malha positivo nessa conta. Ok. Então, aqui está a minha equação dependendo da frequência em si, eu tenho que fazer isso ser um ganho de malha igual a 1, né? Para atender o critério de Barkhausen. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que garantir que a fase é zero, significa ter essa parte imaginária aqui eliminada, né? Com isso eu vou encontrar que a frequência de corte desse novo circuito é 1 sobre raiz de 3 RC. E uma vez feito isso, eu vou substituir esse ômega aqui, né? Lembrando que agora esse termo foi zerado. E vou tentar achar qual que é a situação que faça o meu ganho dar 1. Fazendo isso, eu vou encontrar um RF. Eu vou encontrar que RF é igual a 12R. A gente sabe que para esse circuito funcionar na prática, eu tenho que ter ele um pouquinho instável. Então eu preciso de um RF um pouquinho maior do que 12R. E lembrando, RF é esse conjunto de resistores aqui na realimentação. E o R são esses resistores aqui. Beleza? Então, esse é o nosso oscilador para o deslocamento de fase. E o limitador não linear? O princípio é o mesmo, né? Eu preciso ver em qual situação esses diodos, né, vão conduzir. O diodo 1 conduz um semiciclo negativo e o diodo 2 conduz um semiciclo positivo, né? Agora, uma coisa interessante é, pelo curto-circuito virtual, a tensão neste nó aqui, que a gente já discutiu, é zero. Então a minha equação muda um pouquinho, né? Eu posso levantar a tensão nesse nó A ou nesse nó B aqui, da mesma forma que a gente fez nas aulas anteriores, onde, usando, por exemplo, o princípio da superposição, né? Ou seja, a tensão aqui seria, por exemplo, V mais vezes o divisor de tensão, R2, R1 mais R2, mais VO vezes o divisor de tensão agora que eu formaria aterrando aqui em cima, que é R1 sobre R1 mais R2, né? E aí eu teria a equação de VA, né? Fazendo o equacionamento para ver em qual situação VA é igual a menos 0,7, né? Que é a condição onde esse diodo vai conduzir, né? Porque o anodo dele está com 0 e o cátodo está com a tensão VA. Se eu fizer isso, eu vou encontrar o quê? Essa equação aqui. Então, a tensão de pico, lembrando novamente, né, que como o diodo 1 conduz um semiciclo negativo, eu posso substituir VO por menos tensão de pico, só para ficar mais fácil, né, a gente equacionar esse circuito. Então, essa tensão de pico, né, só para botar na mesma nomenclatura, vai ser aproximadamente a tensão de alimentação, VCC, vezes R2 sobre R1, mais 0,7 vezes 1 mais R2 sobre R1. É basicamente isso. E a partir dessa equação eu consigo calcular qual que é a tensão de pico que eu tenho do meu circuito ou projetar os resistores para dar uma tensão de pico desejada. Só finalizando, por questão de simetria, R3 tem que ser igual a R2 e R4 tem que ser igual a R1, né, para eu poder ter essa saturação igual nos dois pontos. Beleza? Então é isso. O nosso circuito de deslocamento de fase, a gente viu que a gente pode implementar ele de várias formas, né, e a dedução é matemática para essa implementação a gente discutiu aqui, né. Só uma coisa final, né, uma outra forma de implementar, essa aqui não é uma forma muito interessante para implementar no circuito real, porque eu precisaria usar vários buffers. E um buffer, né, como a gente bem sabe, é um amplificador operacional, né, com realimentação negativa dessa forma aqui.
Ou seja, eu precisaria gastar 2 amplificadores operacionais a mais. Isso aí não é muito interessante. Mas essa montagem ela é interessante comentar, é porque ela simplifica demais a análise. Por quê? O buffer faz com que a impedância vista nestes pontos aqui seja infinita, né? E aí eu posso enxergar esse circuito de realimentação como várias malhas RC simples, né? Então, por exemplo, a tensão, vou chamar aqui de tensão VA, tensão VB e tensão VC, né? Vou aplicando uma tensão VT aqui na entrada. Então, o que eu tenho? A tensão VA ela vai ser só um divisor de tensão. Então, VT vezes a impedância do capacitor dividido por R mais a impedância do capacitor, né? Bem mais fácil. Já a tensão VB também vai enxergar um divisor de tensão. Só que o buffer vai pegar a tensão VA aqui e vai carregar ela para esse nó, né? Com isso eu tenho o quê? Que a tensão VB vai ser VA vezes um divisor de tensão, 1 sobre SC, R mais 1 sobre SC, né? Já a tensão VC é a mesma coisa. O buffer carrega a tensão VB para esse nó aqui. E a tensão VC vai ser um divisor de tensão, VB, que multiplica agora o paralelo, lembrando que o circuito virtual aqui é terra, então esses dois elementos aqui estão em paralelo. Então R em paralelo com 1 sobre SC, dividido por R mais o valor do paralelo, que é R em paralelo com 1 sobre SC. Beleza? Então percebam que a equação vai ficar bem mais simples de levantar, né? Eu só preciso calcular esses 3 divisores de tensão e multiplicar os ganhos todos para encontrar o valor de beta, né? E por fim, né, então a partir daqui a gente calcula o beta, a partir desse conjunto aqui a gente encontra o beta, né? E o meu ganho A é o ganho desse amplificador inversor, né? Meu ganho A vai ser menos RF sobre R. Então, multiplicando os dois, eu tenho meu ganho de malha, e aí vou usar o meu critério de Barkhausen, que vai gerar equações diferentes do que a gente levantou anteriormente, beleza? Então, é basicamente isso, para a gente ver que a gente pode ter várias soluções. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, interajam comigo aqui nos canais da UFMG ou aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima, tchau.